Então, estamos com a última palestra do dia, que vai ser dada pela professora Olga Gustevskaya, sobre, então, algoritmos aproximativos com aplicação em genética. Obrigada, Luiz. Pessoal, boa tarde. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algoritmos aproximativos, o que eles são, como que a gente projeta esse tipo de algoritmo e vou dar um exemplo de aplicação, um problema na área de genética, só para mostrar assim, como que a gente pode utilizar esse tipo de técnica. E eu vou começar rapidamente falando sobre complexidade computacional, tá? Então, primeiramente, um algoritmo, tá? É o coração da computação. A gente pode definir ele de várias formas, por exemplo, um conjunto finito de instruções precisas para resolver um problema ou realizar uma computação. Sinônimos de algoritmo são um programa, um procedimento ou mesmo uma receita de bolo, tá? Então, assim como a gente pode fazer um bolo utilizando inúmeras receitas, a gente pode resolver um problema utilizando inúmeros algoritmos, tá? Então, como que a gente vai separar o joio do trigo, tá? Então, desconsiderando questões de se o algoritmo está correto ou não, vamos assumir que ele está correto, se a qualidade da solução ele obtém é boa ou não, e focando somente na questão de tempo de execução, a gente pode separar os algoritmos entre eficientes e ineficientes, tá? Então, os algoritmos eficientes são aqueles que executam em tempo que cresce polinomialmente com o tamanho da entrada para todas as entradas, tá? Sem exceção. Então, todas as instâncias do seu problema, o algoritmo tem que resolver em tempo que cresce polinomialmente com o tamanho da entrada. E um algoritmo ineficiente é aquele que, para pelo menos uma entrada, uma instância do seu problema, ele vai ter um crescimento, um tempo de execução exponencial com o tamanho da entrada do seu problema, ok? Então, antes da gente continuar sobre esse papo de algoritmos eficientes e ineficientes, eu vou abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre complexidade assintótica, tá? Que é um tipo de notação que a gente utiliza muito aqui. Então, dada uma função que mede o tempo de execução de um algoritmo em função do tamanho n da sua entrada, por exemplo, esse polinômio de quarto grau, a gente costuma simplificar essa função, tá? Então, fazendo uma manipulação algébrica simples, a gente consegue ver que quando o n cresce, essa função ela converge para o termo dominante, né? Ou de, por exemplo, o termo de maior potência desse polinômio. Então, quando a gente mede complexidade de algoritmos, a gente só vai se preocupar com esse termo dominante da nossa função, ok? E aí a gente vai até um pouquinho além disso, porque principalmente o pessoal de teoria não gosta muito de constantes, a gente vai jogar fora a constante 2 também e vai só dizer que a ordem de crescimento dessa função é O de n à quarta potência, ok? Então, quanto menor essa ordem, mais eficiente a gente diz que o algoritmo é em termos de tempo de execução, tá? Muito bem, então eu falei para vocês, né, uma coisa assim, talvez uma afirmação radical. Todos os algoritmos que têm um tempo de execução exponencial com o tamanho da entrada são ineficientes, são ruins, tá? São joio. Será que eu estou exagerando? Ok? Então, para a gente ver como que é esse comportamento, eu peguei essa tabela aqui do livro de Gary Johnson, que foi feita em 1979, e ela mostra o tempo que um processador, tá? Assumindo que um processador leva 1 microsegundo para resolver um problema de tamanho 1. Quanto tempo que um algoritmo de diferentes ordens de magnitude, aqui ó, no eixo Y, de diferentes ordens de complexidade, tá? Então, essas primeiras 4 linhas são algoritmos que têm ordem de crescimento polinomial. No caso de um algoritmo exponencial, esse tempo vai variar também de uma fração de segundo até um período que dura décadas ou mesmo vários séculos, ok? Então, vocês podem falar assim, mas essa tabela foi feita em 1979, desde então o poder computacional dos processadores tem crescido exponencialmente. Então, como que seria essa situação hoje em dia? Tá?
Então, eu não preciso pegar os dados do último processador do mercado, ok? Eu vou mostrar uma tabela que foi tirada do mesmo livro, tá? E, basicamente, ela vai avaliar a questão de vale a pena investir em um hardware mais caro para a gente resolver um determinado problema, tá? Então, se a gente tem um algoritmo para resolver o nosso problema que tem a ordem de crescimento polinomial, tá? E a gente investir em um servidor, um cluster de servidores que tem um processamento, uma capacidade de processamento 1000 vezes maior, tá? Então, a gente coloca dinheiro no hardware, tá? Para resolver o nosso problema. A gente consegue, sim, resolver instâncias que são significativamente maiores, tá? Então, 30 vezes maiores no caso de um algoritmo quadrático, 10 vezes maiores no caso de um algoritmo cúbico, 4 vezes maiores no caso de um algoritmo polinomial, porém com um grau aqui elevado, ok? No entanto, se o nosso algoritmo tem complexidade exponencial, o ganho que a gente vai ter após investir um monte de dinheiro em um servidor de processamento muito poderoso e moderno vai ser negligente, ok? A gente vai, assume que esse N5 é um número grande, a gente vai simplesmente somar 10 unidades aqui ou 6 unidades aqui, então o ganho que a gente vai ter em termos de computação não vai compensar em relação à quantidade de dinheiro que a gente investiu em hardware, tá? Então, a moral da história é essa. Se a gente tem um algoritmo polinomial, mesmo que o grau seja elevado, por exemplo, um algoritmo cúbico, às vezes vale a pena a gente colocar nosso dinheiro no hardware, tá? E aí a gente resolve o problema. Se o nosso algoritmo é exponencial, pessoal, tem que investir o dinheiro na inteligência, tem que investir o dinheiro no algoritmo, tá? Bolar um algoritmo mais eficiente. Investir em hardware não vai ajudar muito, ok? Bom, então agora falando um pouquinho sobre classes de complexidade de problemas, tá? Não estou falando mais de algoritmos. Então, a gente tem as 3 classes básicas de complexidade, que é P, NP, NP completo, tá? Então, a classe de problemas P, ou polinomiais, são aqueles problemas que a gente consegue resolver através de algoritmos eficientes, tá? Cujo tempo de execução cresce polinomialmente com o tamanho da entrada. Okay? Então, isso inclui algoritmos cuja complexidade é subpolinomial, tá? Então, log n, n log n, ou log estrela de n. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo aqui, ó. Log estrela é o logaritmo iterativo. Então, é o número de vezes que você tem que tirar o log do log do log de n para chegar a um número menor ou igual a 1. Tá? Então, por exemplo, se você pega log estrela de 2 elevado a 60 e tantos mil, o log estrela o valor dele vai ser 5. Então, é uma função que cresce extremamente devagar, ok? Então, tudo isso aqui O de 1 seria um algoritmo cujo tempo de execução independe do tamanho da entrada, ok? É constante. Não precisa ser a constante 1. Pode ser qualquer constante, pode ser uma constante 1 bilhão. Mas se essa constante não muda de acordo com o tamanho do problema, a ordem do algoritmo é O de 1, ok? Então, exemplos de problemas que estão nessa classe. Caminho mínimo em grafos, árvore geradora mínima, fluxo máximo, ok? Muito bem. Classe de problemas polinomiais não determinísticos, tá? A classe NP. São aqueles problemas que não necessariamente a gente consegue resolver em tempo polinomial, mas se a gente tem a definição do problema e uma proposta de solução, a gente consegue verificar se aquela solução de fato é a solução para o nosso problema em tempo polinomial. Então, por exemplo, o problema do caminho mínimo, tá? Então, você recebe um grafo, 2 vértices e você faz a seguinte pergunta, né? Você tem que transformar esse problema numa versão de decisão. Existe um caminho entre esses 2 vértices de custo menor ou igual a K, onde K é uma constante qualquer? Eu consigo responder essa pergunta caso alguém me apresente uma proposta de solução em tempo polinomial? Consigo, né? Então, uma proposta de solução seria uma sequência de arestas e vértices que conectam esses 2 vértices, tá?
com seus respectivos custos. Então, basta eu verificar se aquela sequência de vértices e caminhos de fato pertence ao meu grafo e é um caminho, né? Então, o tempo que eu levo para fazer isso é o quê? Linear com o tamanho do grafo. E aí eu pego todos os custos, somo e verifico se o resultado é menor ou igual a K. Okay? Então, esse algoritmo simples, ele é polinomial e ele verifica se uma solução de fato é solução ou não para aquele problema de decisão. Okay? Então, isso é um exemplo. Então, todos os problemas que a gente consegue, cujas soluções a gente consegue verificar dessa forma, estão na classe NP. NP não quer dizer não polinomial, tá, gente? Quer dizer polinomial não determinístico, ok? Tanto que a classe de problemas P polinomiais é um subconjunto da classe NP, ok? Então, os problemas polinomiais estão aí dentro, certo? E a terceira classe de problemas que a gente vai mencionar aqui é a classe de problemas NP completos, tá? Então, esses problemas, eles também são um subconjunto do conjunto NP, tá? Da classe NP, mas eles são os mais difíceis nessa classe. Então, na verdade, até hoje, não se conhece um algoritmo eficiente para nenhum problema nessa classe. Okay? Então, assim, mais formalmente, a gente pode definir um problema Q como sendo NP completo se ele está na classe P, NP, tá? E para qualquer outro problema P na classe NP, a gente consegue mapear esse outro problema no nosso problema Q, tá? Tal que a solução para um é a mesma que a solução para o outro, ok? Então, a consequência disso é que se a gente, por acaso, um dia achar um algoritmo eficiente para resolver o problema Q, automaticamente a gente vai resolver todos os problemas na classe NP em tempo polinomial também, tá? Então, a gente vai provar basicamente que P é igual a NP, que é um dos problemas, talvez em aberto, mais famosos, mais fundamentais em ciência da computação, ok? Então, se alguém descobrir um algoritmo eficiente para algum problema NP completo, por exemplo, o problema do conjunto independente máximo num grafo, ou de coloração mínima de um grafo, ou do ciclo hamiltoniano em um grafo, automaticamente essa pessoa vai ganhar $1 milhão, porque a Fundação Clay, ela literalmente oferece esse prêmio para quem resolver esse problema. Ok? No entanto, até hoje, todas as mentes brilhantes de computação não conseguiram achar tal algoritmo e provar essa hipótese, ou desprovar essa hipótese. Então, na verdade, o que a gente acredita é que essas duas classes são de fato diferentes. Ou seja, a não ser que elas sejam iguais, P igual a NP, não existem algoritmos eficientes para problemas NP completos. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Será que a gente simplesmente desiste de projetar algoritmos inteligentes para esses problemas? E numerosos problemas na prática pertencem a essa classe, tá? Ou será que tem algum outro caminho? Ok? Então, o que acontece é que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa se essa hipótese de que P é diferente de NP for verdadeira, tá? Então, do que a gente pode abrir mão? O que acontece é o seguinte, entre essas três coisas aqui, resolver o problema de forma exata, ou seja, achar a solução ótima para o problema. Primeira coisa. Segunda coisa, garantir que o tempo de execução do nosso algoritmo vai ser polinomial em função do tamanho da entrada. E a terceira coisa, resolver instâncias arbitrárias do problema, ou seja, todas as possíveis entradas, né, desse problema. Então, se o nosso problema é NP completo, a gente tem que abrir mão de uma dessas três coisas, ok? Então, ou a gente resolve o problema de forma exata, em tempo polinomial, mas aí a gente não resolve todas as instâncias do problema. Talvez a gente resolva só as pequenininhas, ou só uma subclasse de instâncias ou entradas daquele problema, ok? Um domínio reduzido daquele problema, tá? Se a gente quiser, de fato, resolver qualquer instância, mesmo a de pior caso, aí a gente pode sim resolver esse problema de forma exata, mas aí a gente não garante que o algoritmo vai ser eficiente, ou seja,
Pode ser que ele leve uma década para terminar, pode ser que ele leve um século, ok? Pode ser que ele nunca termine enquanto a gente esteja vivo, tá? Então, em termos de algoritmos, dado que a gente sempre tem que escolher duas dessas três coisas, o que a gente pode fazer, tá? Primeiro, a gente pode projetar um algoritmo de força bruta, tá? Que não quer dizer que ele seja estúpido, tá? A gente pode bolar estratégias de numeração super inteligentes, ok? E a gente sempre vai achar a solução ótima se a gente fizer a nossa enumeração corretamente, tá? Mas a gente não vai ter garantia de quanto tempo isso vai demorar. Pode ser que não termine nunca esse processo de força bruta, tá? Segunda alternativa, a gente pode projetar heurísticas, tá? Então, às vezes, você formula o problema e usa o seu senso comum ou alguma propriedade dele, alguma intuição que você tem em relação àquele problema para bolar o seu algoritmo. Então, assim, não, se eu fizer isso, eu vou ter uma boa solução para esse problema, tá? E aí você garante que essa solução roda em tempo polinomial, ok? O que você não garante? Que para qualquer entrada você vai ter uma qualidade, ou seja, você vai ter uma solução próxima da melhor solução possível, tá? Então, se você está, por exemplo, querendo colorir um grafo com o menor número de cores possível, você não vai ter garantia de que você vai precisar menos do que N cores, onde N é o número de vértices do seu grafo, ok? Então, a sua heurística ela pode funcionar bem para alguns grafos, mas para alguns casos ela vai colorir um vértice de cada cor, que seria uma solução trivial, que uma criança conseguiria fazer, tá? Gente, caso para alguém não seja claro o que é uma coloração válida de um grafo, é o seguinte, o problema da coloração é um mapeamento de cores aos vértices do grafo, de forma que aqueles vértices que recebem a mesma cor não compartilhem arestas, ok? Então, isso é uma coloração válida, né? Então, cada cor, ela tem vértices que não são vizinhos um do outro, ok? E aí o problema consiste em fazer essa coloração usando um número mínimo possível de cores, tá? Para grafos grandes e complexos, esse problema é extremamente difícil, tá? E a terceira opção, pessoal, que é o que a gente vai focar aqui hoje, são algoritmos aproximativos. Então, o que são esses algoritmos? Primeiro, eles têm que rodar em tempo polinomial. Segundo, eles têm que garantir uma certa qualidade da solução obtida. Por exemplo, eu vou colorir um grafo e eu vou utilizar no máximo 1% a mais de cores que um algoritmo ótimo utilizaria para colorir esse grafo, tá? E essa garantia tem que funcionar para todas as instâncias do seu problema, ok? Então, eu não mais me proponho a achar a solução ótima para o meu problema, mas eu quero uma solução que tenha alguma garantia de qualidade, ok? Então, isso são os nossos algoritmos aproximativos. Então, como é que a gente desenha, né, projeta esse tipo de algoritmo? Muito bem. Para os problemas que estão na classe P, né, para os quais a gente conhece soluções eficientes, muitas vezes, pessoal, como é o caso do problema da árvore geradora mínima ou do caminho mínimo, existe uma quantidade exponencialmente grande de possíveis soluções, tá? Então, o que é o problema da árvore geradora mínima? Todo mundo sabe? Nem todo mundo? Eu sabia, mas não lembro. Então, a gente tem um grafo, tá? Com N vértices e diversas arestas. A gente quer selecionar um subgrafo desse grafo que contenha todos os vértices, que eles estejam conectados, porém que não tenha nenhum ciclo nesse grafo. Então, você quer basicamente uma árvore que seja um subgrafo daquele grafo, tá? Cuja soma dos custos das arestas ou dos pesos seja a menor possível. Ok? Então, você quer transformar o seu grafo numa árvore. O que é uma árvore? É um grafo conexo que não possui ciclos, tá? Então, o número de arestas de uma árvore com N vértices é sempre N menos 1. Nenhuma a mais, nenhuma a menos, tá bom?
Então, você tem que selecionar n-1 arestas, tal que o somatório delas, o somatório do custo delas, seja o menor possível. Tá? Então, a quantidade de soluções potenciais que você tem para esse problema é combinatório. No entanto, esse problema está na classe P, ok? Então, o que acontece? Esse problema ele apresenta uma estrutura combinatória que guia o seu algoritmo à melhor solução possível rapidamente, em tempo polinomial. Então, alguns problemas, como o caminho mínimo, a árvore geradora mínima, o fluxo máximo, possuem essa estrutura combinatória. Quando a gente fala de problemas na classe NP completo, esses problemas não possuem, ou pelo menos ninguém descobriu ainda, essa estrutura combinatória nesses problemas, tá? No entanto, alguns deles possuem uma estrutura tal que ela consegue guiar o seu algoritmo a uma solução que esteja próxima da solução ótima, ok? Então, são caminhos que não são de linha reta para a solução ótima, igual está aqui na árvore geradora mínima, mas são caminhos que vão te aproximar ali, te colocar na direção certa, na região que esteja próxima à melhor solução possível, ok? Qual que é o grande desafio aqui, a pedra no caminho, gente? É que para eu demonstrar, para eu provar que o meu algoritmo tem um determinado fator de aproximação, por exemplo, ele sempre fica no máximo a 50% do ótimo, tá? Então, se o meu grafo pode ser teoricamente colorido com 4 cores, o meu algoritmo aproximativo vai colorir esse grafo com 6 cores em tempo polinomial, ok? Eu não garanto que eu vou usar 4, mas eu garanto que eu vou usar no máximo 6, tá? Agora, como é que eu posso provar que o meu algoritmo tem fator de aproximação de 50% se eu não conheço a solução ótima? Se a solução ótima demora uma década para ser computada? Como que eu faço isso, pessoal? Vocês entendem aqui a dificuldade? Então, eu tenho que provar que o meu algoritmo é bom comparado com uma entidade abstrata que muitas vezes eu nunca vou conhecer, tá? Então, antes da gente voltar a essa questão, né, a gente vê o truque de mágica que a gente utiliza aqui para resolver esse obstáculo, vamos ver a definição formal de um algoritmo aproximativo, tá? Então, vamos chamar de ALG aqui o valor da solução aproximada do seu algoritmo e de OPT o valor da solução ótima. Veja que esse OPT você não conhece, tá? Pode ser que você nunca consiga computá-lo. E aí a gente chama de ρ aqui o fator de aproximação do algoritmo, tá? Esse ρ ele pode ser uma constante, 2, 4, 6, 50%, ou ele pode ser uma função do tamanho da entrada também, ok? Então, por exemplo, o ρ de n pode ser O de log de n, ou seja, à medida que o meu problema cresce, o n cresce, a minha solução vai se afastar do ótimo, tá? Seguindo essa função que é log de n, que ainda não é muito ruim, tá? O log de n, o logaritmo é uma função que cresce devagar com n, certo? Então, um algoritmo com fator de aproximação O de log de n não é necessariamente um algoritmo ruim, ok? Muito bem. Então, como que a gente define o que é um algoritmo aproximativo, tá? Então, no caso de um problema de maximização, por exemplo, eu quero encontrar o conjunto independente máximo do meu grafo. O que é um conjunto independente máximo? É um subconjunto de vértices que não compartilham arestas, que não são vizinhos, tá? Então, eu pego um grafo muito grande, com a distribuição de arestas arbitrária, e eu quero selecionar vértices que são independentes, ou seja, não são vizinhos, e eu quero o maior conjunto possível desses vértices independentes, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem um algoritmo de fator de aproximação ρ, ele vai nos retornar um subconjunto de vértices independentes, tá? Que vai ser sempre menor ou igual ao maior possível, tá? Porque o ótimo é o maior possível conjunto de vértices independentes. Então, o meu algoritmo vai ser sempre menor ou igual a isso, tá? Mas ele também não vai me retornar
um conjunto independente trivial de tamanho 1, tá? Ele vai me retornar um conjunto que é pelo menos esse ótimo dividido pelo fator ρ de aproximação, ok? No caso de um problema de minimização, por exemplo, quero colorir um grafo usando o menor número de cores possível. Mesma coisa, o algoritmo vai colorir o grafo usando sempre um número igual ou maior de cores, tá? Porque o ótimo, ele usa o menor número de cores possível. Então, o meu algoritmo vai sempre usar aquilo ou mais. Mas ele não vai colorir o meu grafo com N cores, que seria uma solução trivial, ok? Ele vai utilizar no máximo esse ótimo vezes o fator de aproximação ρ, ok? Então, essa é a definição de um algoritmo aproximativo, tá? Muito bem, então voltando ao projeto dos algoritmos aproximativos. Então, como é que a gente faz aquela mágica, né? Então, a gente tem aquela pedra no nosso caminho, tá? A gente precisa provar, estabelecer uma garantia de aproximação, de qualidade da solução obtida pelo nosso algoritmo, tá? Então, de alguma forma, a gente tem que comparar a nossa solução com a ótima. Só que, como eu já falei para vocês, a solução ótima a gente não conhece, nem nunca conhecerá, possivelmente, tá? Então, o que a gente faz? A gente tenta computar um bom limite para essa solução ótima, tá? E esse limite, ele tem que ser computado em tempo polinomial, ok? Então, no caso de um problema de minimização, o que a gente vai fazer, tá? Vamos supor que aqui a gente tem o eixo, tá? Que minimiza o nosso custo, o custo da nossa solução, o número de cores, por exemplo, que a gente precisa para colorir o grafo. Vamos supor que o número mínimo de cores seja esse aqui, esse ótimo. A gente não conhece esse valor, tá? Mas, vamos supor que eu analisei o meu grafo e eu encontrei uma clique de tamanho 3 no meu grafo, um triângulo. O que isso quer dizer? Que eu tenho 3 vértices todos interligados. Então, quantas cores eu vou precisar no mínimo para colorir esse grafo? 3. Então, isso seria um limite inferior, tá? Então, a gente sabe que o ótimo, ele vai precisar de pelo menos dessas 3 cores, ok? Então, isso é só uma intuição do que seria um limite inferior no caso de um problema de minimização, tá? No caso de um problema de maximização, a gente precisaria de um limite superior. Então, por exemplo, se eu quero maximizar o tamanho do meu conjunto independente, tá? E o tamanho máximo é esse aqui, tá? Esse ótimo, só que eu não conheço esse valor. Só que aí eu vou analisar o meu grafo com cuidado, tá? E eu vou perceber que ele tem uma clique de tamanho 10. Será que eu posso deduzir alguma coisa sobre o tamanho máximo de um conjunto independente nesse grafo? Exatamente. Ele vai ser pelo menos n menos 9, porque essa clique de tamanho 10, são 10 vértices todos vizinhos entre si, eles vão formar eu só posso escolher um deles para formar o meu conjunto independente. Tá? Eu não posso pegar 2 vértices de uma clique e colocar no conjunto independente, porque eles não são independentes, certo? Então, aqui eu teria um limite superior, tá? Que seria n sobre n menos 9, tá? Que seria um limite superior, ou seja, a solução ótima, ela não pode conter mais do que n menos 9 vértices, porque eu sei que tem uma clique de tamanho 10 nesse grafo, ok? Então, essa é a intuição. Então, essa, na verdade, pessoal, é a parte mais criativa desse processo de projetar algoritmos aproximativos. É achar limites que não sejam triviais, tá? Então, eu não quero um limite trivial. Ah, tá, o meu conjunto independente é um problema de minimização, de maximização, então, não. O conjunto independente é um problema, então eu vou, pelo menos um vértice eu vou usar, tá? Entendeu? Então, assim, um limite que é trivial, ele não nos ajuda muito, a gente tem que realmente analisar a estrutura do nosso problema para bolar limites que sejam bons. Você ia falar alguma coisa?
Aí que tá, ó. Aí que tá. Também no seu exemplo, achar a clique máxima. É, eu sei, mas eu não falei clique máximo. Eu falei, eu achei uma clique de tamanho 3, tá? Eu não falei que eu vou... Porque se eu fosse usar uma clique de tamanho máximo, eu não vou conseguir computar esse limite em tempo polinomial. Então, não serve. Muito boa essa observação, Luíque. Ok? Então, eu preciso de limites que eu possa computar em tempo polinomial. Então, qual que é a estrutura de prova do fator de aproximação de um algoritmo aproximativo para um problema de minimização, por exemplo, coloração, tá? Então, a gente tem que usar toda a nossa criatividade, achar um bom limite inferior, tá? E aí, com base nesse limite inferior, em geral, a gente utiliza essa estrutura para aumentar ela, em cima dela, a gente vai construir a solução para o nosso problema, tá? E essa construção, tá? Esse acréscimo de coisas ao limite inferior, a gente tem que fazer de forma controlada, e não ultrapassar esse ρ, que é o fator de aproximação do nosso algoritmo. Ok? Então, de alguma forma, a gente tem que sair do limite inferior, que a gente sabe que uma solução, inclusive a ótima, consegue obter, e a gente pula aqui para a solução do nosso algoritmo. O ótimo está em algum lugar aqui no meio, a gente não sabe aonde, mas a gente sabe que a distância do limite inferior até a nossa solução multiplica esse valor do limite inferior por, no máximo, o fator ρ. Ok? E como a distância entre o ótimo e o nosso algoritmo, tá? Ela vai ser sempre menor do que esse gap aqui, a gente vai utilizar esse gap aqui em relação ao limite inferior como a garantia de aproximação do nosso algoritmo. Ok? Então, a qualidade desse fator ρ vai depender desse limite, da qualidade desse limite inferior. Tá? Muito bem. Então, essa é a nossa estratégia, tá, gente? Vocês guardaram? Primeiro, a gente tem que bolar um limite inferior, tá? Para um problema de minimização, ou superior para um problema de maximização. Depois, a gente transformar esse limite numa solução viável para o nosso problema. Tá? Então, por exemplo, lá no meu exemplo, que não foi tão bom, a gente pega a clique de tamanho 3, tá? E aí a gente colore ela com uma cor. E depois a gente tem que colorir o resto do grafo utilizando um número de cores pequenas. Tá? Então, esse vai ser o nosso algoritmo. Ele vai construir em cima do limite. Tá? E aí a gente tem que provar que nesse processo de construção, o custo da solução não aumentou mais do que o fator ρ, tá? E aí, consequentemente, a gente vai poder deduzir que o fator de aproximação em relação ao ótimo, que eu não conheço, também é ρ, tá? Então, a gente vai tentar fazer isso. Primeiro exemplo, problema do caixeiro viajante, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer conhecer o mundo, tá? A gente quer visitar, vamos supor, as capitais de todos os países do mundo, de avião, sair da nossa cidade natal, visitar cada capital exatamente uma única vez e voltar para a nossa cidade natal. Ok? Então, o meu problema é isso. Qual que é a restrição aqui que eu quero minimizar? Viajar custa caro, principalmente de avião, tá? Então, eu quero fazer essa viagem pagando o mínimo possível, ok? Sem esquecer que eu não posso repetir as cidades, tá? Eu quero visitar todas elas. Então, de forma mais formal, como que a gente define o nosso problema? A entrada é um grafo ponderado G, tá? Então, ele é ponderado, mas os custos nas suas arestas são não negativos, tá? E aí eu quero achar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo nesse grafo ponderado. Tá? O que é um ciclo hamiltoniano? É exatamente isso que eu falei. Você parte de um vértice, visita todos os outros vértices do grafo e volta nesse vértice. E você só pode visitar cada vértice uma única vez, não pode voltar. Tá? Então, por exemplo, aqui, qual percurso vocês fariam, pessoal? Nesse grafo. Aqui, ó, pode fazer esse lacinho aqui, essa borboleta, tá? Essa borboleta vai ter custo 10. Alguém consegue um percurso mais barato?
Muito bem, pessoal. Então, a gente vai pegar esse problema do caixeiro viajante e a gente vai projetar um algoritmo aproximativo para ele com o fator de aproximação 2. Mas esse algoritmo não vai funcionar para qualquer instância do nosso problema. Ele só vai funcionar para instâncias em que a função de custo das minhas viagens tem uma propriedade especial, tá? Ela vai ter essa propriedade de desigualdade triangular, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu voar da cidade A para a cidade B, pegando um voo direto, vai ser sempre igual ou mais barato do que eu viajar pegando uma conexão. Vocês gostaram dessa restrição? Não, meu problema? Isso é satisfeito na prática, quando a gente compra passagens aéreas? Geralmente é o contrário, né? Quanto mais conexões você pega, mais barato fica a passagem. Mas esse algoritmo só vai funcionar para instâncias do meu problema em que a minha função de custo é bem comportada dessa forma. Na verdade, a gente pode definir essa propriedade de uma forma mais geral, que é a definição do espaço métrico, tá? Espaços euclidianos de 1, 2, 3, n dimensões também se enquadram nessas propriedades de um espaço métrico, tá? Então, além da desigualdade triangular, tá, tem mais algumas propriedades que a função de custo entre diferentes pontos desse espaço tem que satisfazer. Então, por exemplo, os custos têm que ser não negativos, eles têm que ter a propriedade de identidade, ou seja, se a distância entre duas cidades é 0, se a passagem custa 0, então aquela é a mesma cidade, tá? Você não viaja de graça. Tem que ter a propriedade de identidade, de simetria. Então, viajar da cidade A para a cidade B tem que custar a mesma coisa que viajar da cidade B para a cidade A, que também não é verdade, né, no nosso problema da volta ao mundo. E a desigualdade triangular. Ok? Então, essas 4 propriedades, elas caracterizam um espaço métrico. Então, qualquer função de custos que satisfaz essas propriedades, a gente pode aplicar o nosso algoritmo de aproximação com o fator 2, tá? E as outras instâncias, pessoal? Daqui a pouco a gente volta nisso, tá? Muito bem. Então, vocês lembram lá dos nossos passos para projetar o algoritmo aproximativo? Primeiro passo é achar um bom limite inferior. Certo? Porque a gente está lidando com o problema de minimização. Muito bem. Então, o que vai ser um limite inferior para o nosso problema do caixeiro viajante, tá? Que possa ser computado em tempo polinomial e não seja trivial, tá? Já está escrito ali, né? Eu devia ter omitido esse primeiro item aí. Mas olha só, pessoal. Olha para esse grafo aqui. Imagine que essa aqui é a minha solução ótima. Esse é o percurso, o ciclo de menor custo no meu grafo. Lembrem que o meu grafo é completo e ponderado. Então, a princípio, tem todas as arestas de todos os vértices para todos os vértices. E aí, a solução ótima escolheu essas essas n arestas. Porque é um ciclo, n arestas, tá? Eu não conheço essas arestas, mas vamos supor que nela tem essa cara. Pessoal, se eu retirar alguma aresta desse percurso, vocês concordam que eu vou ter uma árvore? Tá? Eu vou ter uma árvore que não necessariamente vai ser a árvore geradora mínima. Eu vou ter uma árvore geradora, mas não é a árvore geradora mínima, tá? Necessariamente. Porque a árvore geradora mínima, ela provavelmente não vai ter essa cara de linha, né? Ela vai ter mais cara de árvore, com várias ramificações e tal. Mas, alguma árvore geradora em forma de linha faz parte da solução ótima do problema do caixeiro viajante. Vocês concordam? E o custo dessa árvore geradora aqui vai ser sempre igual ou maior ao custo da árvore geradora mínima. Então, tá aí o meu limite inferior. Então, o percurso, né, a solução do caixeiro viajante vai ser sempre maior do que o valor, o custo da árvore geradora mínima daquele grafo. E a árvore geradora mínima, a gente sabe computar em tempo polinomial.
tá? Muito bem. Então, a gente tem um limite inferior. Como que a gente transforma isso, esse limite inferior, numa solução para o caixeiro viajante? Porque, veja bem, se eu rodar o algoritmo de Prim ou Kruskal para achar a minha árvore geradora mínima, eu vou ter essa árvore linear aqui? Muito pouco, provavelmente, né? Provavelmente eu vou ter uma árvore que vai ter essa cara aqui, ó. Peraí. Certo? Então, eu rodo meu algoritmo de árvore geradora mínima em tempo polinomial e acho a árvore geradora de menor custo. Como que eu transformo esse cara aqui num tour hamiltoniano, num ciclo hamiltoniano? Sem aumentar demais o custo dele. Sim, a gente tem que tentar fazer isso, mas a gente tem que fazer isso de uma forma sistemática, de forma a manter a conectividade, não repetir vértices e não incrementar o custo demais, tá? No caso aqui, eu aceito dobrar o custo dessa árvore no máximo, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou abrir mão da restrição de não repetir vértices, tá? Então, eu simplesmente vou fazer um caminhamento pré-ordem nessa árvore, tá? Então, com isso, eu vou ter um walk. Como é que é isso em português? Luick. Não é ciclo, é porque eu estou repetindo os vértices. Passeio. Caminhamento. Bom, caminhamento. Então, eu tenho um caminhamento, tá? Que começa aqui na raiz, só que o problema é que ele vai repetindo vértices, tá? Então, não é um ciclo hamiltoniano. Como é que eu transformo? E aí o custo desse caminhamento é o dobro do custo da minha árvore geradora mínima. Vocês concordam? Porque cada aresta aqui eu passei 2 vezes nela. Tá? Então é exatamente o dobro do meu limite inferior. Tá? Então agora eu vou transformar isso num ciclo hamiltoniano sem aumentar o custo, que já é o dobro da árvore geradora mínima. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou visitar os vértices na ordem de caminhamento pré-ordem, nessa árvore geradora mínima. Tá? Só que toda vez que um vértice for aparecer pela segunda vez nesse caminhamento, eu não visito ele, mas visito o próximo, tá? Então, o que acontece? Eu formo um triângulo. Em vez de vir aqui e vir para o próximo, eu pego esse atalho aqui. Então, eu fecho esse triângulo. Qual que é o custo desse atalho aqui? A gente sabe que esse custo não pode ser maior do que o somatório dessas 2 arestas, porque eu estou assumindo que eu estou num espaço métrico, certo? Então, todo atalho que eu fizer, ele só pode manter ou diminuir o custo do meu caminhamento, certo? Então, eu vou fazendo isso, eu vou simplesmente, sempre que aparece um vértice repetido no caminhamento pré-ordem, eu pego o atalho, eu corto um dos vértices e com isso o custo nunca cresce. Por quê? Porque eu tenho um espaço métrico. Vamos supor que a gente esteja, aqui, por exemplo, eu cortei primeiro esses 2, vim direto para cá, só que esse aqui já é repetido, então eu pego o próximo, repetido, aí eu pego o próximo que não for repetido e vou direto para cá. Tá? Só que como eu cortei vários triângulos aqui, 1, 2, 3, 4, o custo nunca aumenta, ok? Então, é como se eu pegasse um voo direto desse cara para esse cara, cortando 3 conexões. E porque eu estou no meu espaço métrico, cortar a conexão só pode diminuir o meu custo, ok? Então, pessoal, aí eu vou continuar fazendo isso e o último, eu pulo aquelas 2 conexões. Então, esse caminho verde aqui vai formar um ciclo hamiltoniano, cujo custo é sempre menor ou igual ao dobro do custo de uma árvore geradora mínima. Mas o grafo de entrada é completo, foi o jeito que a gente definiu esse problema. Ele é completo, ok? Porque se ele não for completo, a gente também não tem um espaço métrico, quer dizer que a gente tem custos infinitos entre alguns vértices, tá? Então, o grafo tem que ser completo.
E aí, como a gente tem um espaço métrico, a gente sabe que um atalho só pode nos economizar dinheiro, ok? Então, como que é o nosso algoritmo? A gente computa a árvore geradora mínima em tempo polinomial, por exemplo, utilizando um algoritmo de Kruskal, tá? Aí a gente calcula caminhamento pré-ordem nessa árvore, transforma essa árvore num ciclo hamiltoniano, utilizando o truque dos atalhos, e retorna o resultado, ok? Então, a gente utilizou o nosso limite inferior, que é a árvore geradora mínima, para construir a nossa solução, tá? E nesse processo, como já mostrei para vocês, o custo é, no máximo, o dobro do custo de uma árvore geradora mínima. Como eu sei que qualquer solução ótima é estritamente mais cara do que o custo de uma árvore geradora mínima, tá? Então, quando eu comparo o meu algoritmo a esse ótimo teórico, eu posso estar no máximo 2 vezes pior do que ele, pagar no máximo o dobro. Ok? Então, o fator de aproximação desse algoritmo é 2. Então, últimas considerações. Será que a gente pode melhorar o fator de aproximação desse algoritmo? Será que esse algoritmo tem o fator 1.8, 1.7, 1.5? Tá? A resposta é que não. A gente consegue construir um exemplo de um grafo cuja função de custos obedece às propriedades da desigualdade triangular, em que o nosso algoritmo vai achar uma solução que é exatamente o dobro, custa o dobro do que o ótimo, tá? Então, eu posso construir pelo menos uma instância, na verdade várias e bastante simples, em que o algoritmo fica exatamente 2 vezes mais caro. Então, o fator de aproximação dele não é melhor que 2, tá? Existe um limite inferior melhor para esse problema do que a árvore geradora mínima? A resposta é sim, tá? Então, a gente não vai ter tempo de entrar em detalhes aqui, mas se a gente combinar a nossa árvore geradora mínima com um casamento perfeito entre os vértices de grau ímpar dessa árvore, a gente consegue um limite inferior melhor e que vai resultar num algoritmo de aproximação de fator 3/2. Tá? Então, para quem quiser aprender esse tipo de coisa aqui, pode fazer a minha disciplina de algoritmos aproximativos nesse semestre que está chegando aí. Outra pergunta, existe algum algoritmo aproximativo com fator melhor do que 3/2 para o caixeiro viajante métrico? Talvez. A gente não sabe. É um dos grandes problemas em abertos na nossa área. Tá? A gente não pode responder nem que sim, nem que não. Tá? E por último, e o que acontece com esse problema em grafos gerais, tá? Em que a gente não tem essa restrição de desigualdade triangular, tá? Por exemplo, no mundo real das passagens aéreas, infelizmente a gente não tem essa característica, né? Então, o que a gente pode fazer em termos de algoritmos aproximativos para viajar o mundo de avião pelo menor preço possível? Gente, infelizmente, a não ser que P seja igual a NP, a gente pode provar de forma relativamente simples que não existe um algoritmo aproximativo com nenhum fator de aproximação que não seja o trivial. Tá? Então, esse é um dos problemas mais difíceis em ciência da computação. É o problema do caixeiro viajante em grafos genéricos. Tá? Ele é não aproximável. Okay? Então, algoritmos aproximativos, eles são super úteis, mas não são todos os problemas que admitem um bom fator de aproximação. E para vários casos como esses, a gente consegue provar que o algoritmo não existe, como é o caso do caixeiro viajante genérico. Tá? Dúvidas, gente, sobre o caixeiro viajante? Então, a gente vai passar para o próximo exemplo, que é o problema de cobertura por conjuntos. Tá? Esse problema, ele é um problema central na área de algoritmos aproximativos. Então, assim, todo o livro-texto vai começar com o problema de cobertura por conjuntos. As técnicas que foram desenvolvidas para esse problema são usadas em outras áreas, em outros problemas. Então, ele é extremamente fundamental. Tá? Então, por que eu estou apresentando ele aqui? Além do fato dele ser fundamental, a gente vai utilizar ele para resolver o nosso problema de genética. Tá? Então,
Então, como que a gente define o problema de cobertura por conjuntos? A gente tem um universo U de N elementos, ok? E uma coleção S de subconjuntos desses elementos, tá? E cada conjunto desse, S1 até SK, a gente não sabe quantos conjuntos que tem, vamos supor que seja K. Cada um deles tem um custo, tá? Que é não negativo. E o objetivo do problema é selecionar um conjunto de subconjuntos que cubram todos os elementos pelo menor custo possível, tá? Então, eu acho que antes de eu falar do algoritmo, quero mostrar para vocês um exemplo. Olha só, isso aqui é uma instância do problema de cobertura por conjuntos. Então, aqui a gente tem 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que são esses pontinhos representados aqui por números. E a gente tem 4 conjuntos, tá? S1, S2, S3, S4. E cada conjunto vai ter um custo. Aqui, o primeiro conjunto, ele cobre 2 elementos a custo 1. O segundo conjunto cobre 3 elementos a custo 2. O terceiro cobre 2 elementos a custo 3. E o último cobre o elemento 5 e 6 a custo 3. Tá? Então, o que é a solução, né? O objetivo aqui? A gente selecionar conjuntos que cubram todos os 6 elementos pelo menor custo possível, tá? Então, alguém consegue pensar numa solução aqui? 1, 2 e o 4. O 4 tem que entrar, né, na solução de qualquer jeito, porque ele... E o 1 também, né? Aí tem que decidir se o 2 ou o 3 que vai entrar, ok? Muito bem. Então, um algoritmo relativamente intuitivo para esse problema, que é um algoritmo guloso, ele funciona da seguinte forma, tá? Então, como que eu vou escolher os meus conjuntos? Primeiro, eu vou definir o que eu chamo de custo-benefício de um conjunto, tá? Eu vou chamar esse custo-benefício de alfa, denotar por alfa, tá? Então, o que é o custo-benefício, o alfa de um conjunto S? É o seu preço, tá? O C de S, que é o seu preço, dividido pelo número de elementos que aquele conjunto cobre, menos aqueles elementos que eu já cobri com outros conjuntos que eu selecionei para minha solução, vou chamar essa solução de C, tá bom? Então, no momento que eu escolho algum conjunto para entrar na minha solução, eu verifico, deixa eu ver quem que eu já cobri antes desse conjunto entrar, aí eu tiro eles do denominador, tá? E aí eu divido o seu preço somente pelos elementos novos que ele vai cobrir. Então, esse vai ser o seu custo-benefício. E aí o preço de cada elemento vai ser justamente o custo-benefício do conjunto usado para cobrir aquele elemento pela primeira vez, tá? Então, como que o algoritmo vai funcionar? Eu começo com uma solução vazia, tá? O conjunto C recebe vazio. Enquanto C não tiver todos os elementos do meu universo, eu vou calcular o custo-benefício alfa de todos os conjuntos naquela iteração e escolher o menor de todos, o melhor custo-benefício, tá? E aí eu vou colocar todos os elementos novos que aquele conjunto de melhor custo-benefício vai cobrir, o preço dele vai ser alfa de S, que é o custo-benefício daquele conjunto escolhido, e aí minha solução C vai receber... Não, isso aqui está errado, né? Ela vai receber aqueles elementos que foram cobertos por aquele conjunto, ok? E aí eu vou fazendo isso até eu cobrir todos os elementos do meu universo, ok? Então, em cada iteração, eu computo o custo-benefício, pego o melhor, seleciono o conjunto, marco os elementos como cobertos e vou continuando até cobrir todo mundo, tá? Então, nessa instância aqui, como que esse algoritmo vai funcionar? Na iteração 1, a gente vai ter aqui o custo-benefício do primeiro conjunto, é 1 sobre 2, né? Porque ele cobre 2 elementos. Que, inclusive, vai ser o menor dos 4. Então, eu vou selecionar, na primeira iteração, o conjunto S1, tá? E o preço dos elementos que ele cobriu, que são os elementos 1 e 2, vai ser exatamente meio, que é o custo-benefício desse conjunto, porque ele custa 1 e cobre 2 elementos novos, tá? Na segunda iteração, eu vou calcular de novo o custo-benefício dos conjuntos S2, S3, S4, e aí o S2 vai ter o custo-benefício, que é 2, que é o seu custo dividido por 2, né? Porque o elemento 2 já foi coberto, então o número de elementos novos que o S2 vai cobrir na iteração 2 é só 2, né? O 3 e o 4. Então o custo-benefício dele é 2 sobre 2, que é 1.
ok? Então, na próxima iteração, eu vou escolher o conjunto S2. E, por último, na iteração 3, eu vou calcular o custo-benefício dos conjuntos S3, que vai dar infinito, porque tanto o elemento 3 quanto o 4 já foram cobertos, então o denominador é 0. Então, eu tenho que pegar o S4, ok? Então, qual que é o preço aqui, o custo da minha solução no final das contas? É o custo do S1 mais do S2 do S3, que dá 3 mais 3 dá 6, ou então é o preço de cada um dos elementos que entraram na minha solução, que foram cobertos à medida que eles foram cobertos, que também dá 6, ok? Muito bem. Então, esse algoritmo ele é relativamente intuitivo, tá? Ele é guloso, tá? Eu acho que muitos de vocês, se pensassem, parassem um pouquinho para pensar no problema, iam deduzir esse algoritmo, essa heurística, tá? Mas a parte difícil está onde? É eu provar que essa heurística tem um fator de aproximação, tá? Que ela me dá uma solução que está próxima do ótimo, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Muito bem. Então, vamos considerar os elementos 1 até n na ordem que eles foram cobertos pelo meu algoritmo, ok? Em cada iteração, vamos chamar essa iteração de K, ok? O que acontece? Os elementos que estão no ótimo, mas que ainda não foram selecionados pelo meu algoritmo, desculpa, elementos não, os conjuntos, né? Porque quem faz parte da solução são os conjuntos, né? Então, os conjuntos que o ótimo contém, mas que eu ainda não selecionei, tá? Eles cobrem os elementos restantes a um custo no máximo igual ao ótimo, tá? Porque eles estão dentro do ótimo. Então, se eu ainda não selecionei nenhum conjunto que também está no ótimo, eles cobrem os elementos restantes exatamente pelo preço OPT, certo? Então, algum desses conjuntos restantes, e um entre eles o meu algoritmo vai selecionar na iteração K, ele vai ter o custo-benefício alfa menor ou igual ao ótimo dividido pelo número de elementos restantes que ainda não foram cobertos. Ok? Como eu vou pegar o conjunto na iteração K de menor custo-benefício, tá? O preço que eu vou pagar pelo elemento coberto na iteração K vai ser sempre menor ou igual a isso aqui, tá? Que é a solução ótima dividido pelo número de elementos ainda não cobertos. Ok? E o número de elementos ainda não cobertos, ele depende do K, que é a minha iteração, que é basicamente n menos K mais 1 é o número de elementos que ainda não cobri. Então, no começo, vai ser n menos 1 mais 1, que é n, não cobri ninguém, e no final vai ser 0, tá? Então, eu consigo estabelecer em cada interação, consigo controlar o preço que eu pago por cada elemento relativo à solução ótima total, à cobertura ótima total, ok? Então, o que acontece? Quando eu somo os preços dos meus elementos em todas as iterações, de 1 até n, tá? Eu vou colocar em evidência esse fator 1 sobre n menos k mais 1. E eu vou fatorar o valor do ótimo aqui fora, tá? Então, o que eu tenho aqui dentro desse parênteses aqui? É algo que a gente chama de série harmônica, tá? E a série harmônica, que a gente denota por h de n, ela é limitada pela função logaritmo de n, ok? Então, é uma função que cresce mais devagar do que o logaritmo de n, ok? Então, a conclusão é que o fator de aproximação do nosso algoritmo é O de log de n. Por quê? Porque o somatório dos preços que eu paguei pelos meus elementos, para cobrir os meus elementos, é a solução ótima vezes o número harmônico de n. Ok? Muito bem, pessoal. Então, a ideia aqui era mostrar que um algoritmo guloso, relativamente simples, ele também pode ser um algoritmo aproximativo, tá? E aqui, no caso, o fator de aproximação não é uma constante. Ele piora à medida que o tamanho do problema aumenta, ok? Mas ele não piora muito, tá? Essa piora no fator, incremento no fator de aproximação, ele cresce de forma controlada, ok?
Muito bem. Então, observações finais. A gente pode melhorar o fator de aproximação desse algoritmo guloso? A resposta é que não, tá? Então, a gente consegue também construir um exemplo em que o fator de aproximação desse algoritmo guloso vai ser exatamente o número harmônico de n, tá? Então, ele não consegue chegar mais próximo do ótimo em todas as instâncias do que h de n, tá? Existe um algoritmo de aproximação melhor para o problema de cobertura por conjuntos? A resposta é não. Mas existem outros algoritmos aproximativos cujo fator de aproximação é f, onde f é a maior frequência de um elemento dentro dos conjuntos. Então, dependendo da sua instância, se os seus elementos eles não têm frequências muito altas, a gente pode optar por esse outro tipo de algoritmo cujo fator de aproximação é limitado pela frequência máxima de um elemento dentro dos conjuntos, tá? Esse f, ele depende de cada instância. Então, para alguns problemas onde existem elementos muito frequentes, tá? Esses algoritmos vão ser ruins. Aí a gente vai preferir o com aproximação log n, ok? Então, nenhum dos dois fatores de aproximação domina o outro em todos os casos. Gente, alguma dúvida sobre o problema de cobertura por conjuntos? Então, vamos à última parte, então, que é a aplicação para um problema em genética, tá? Então, já adiantando, a gente vai usar exatamente esse algoritmo guloso para resolver um problema na área de genética, tá? Mas o pulo do gato aqui vai ser como mapear esse problema aqui, que a gente chama de superstring mais curta, no problema de cobertura de conjuntos. Oi? Professor, o problema do set cover, ele é uma instância da coloração ou não? Não, são dois problemas distintos, tá? O problema do set cover, ele nem precisa de um grafo, tá? Ele só precisa de um universo de elementos e uma coleção de subconjuntos, ok? Ele não é definido em cima de um grafo. No entanto, alguns problemas em grafos podem ser mapeados nesse problema. Por exemplo, o problema de cobertura por vértices, tá? O problema de cobertura por vértices, ele é equivalente a um problema de cobertura por conjuntos, onde f é igual a 2, tá? Então, os vértices vão ser elementos e as arestas vão ser os conjuntos, tá? Mas, a princípio, é um problema mais geral ainda, tá? Do que coloração. Então, pessoal, aqui a gente vai tentar aplicar o nosso algoritmo guloso, fazendo mapeamento do problema da superstring mínima, tá? Eu vou definir ele daqui a pouco. E aí, o interessante aqui vai ser justamente esse mapeamento de um problema em outro, de forma a manter o fator de aproximação, tá? Das suas soluções, o tamanho das suas soluções, ok? Então, como que a gente define o problema da superstring mínima ou mais curta, tá? Então, a gente recebe um conjunto de strings ou sequências, tá? Então, a gente tem um conjunto S de sequências, S1 até Sn, sendo que cada sequência, ela é gerada em cima de algum alfabeto sigma, tá? De zeros ou uns, ou 0, 1, 2, 3, tá? Então, você define algum alfabeto, gera N sequências em cima desse alfabeto. E essa vai ser a entrada do seu problema, tá? O objetivo é a gente achar a menor string S que vai conter como substring cada uma dessas strings S1 até Sn. Ok? Então, sem perder generalidade, a gente assume que as strings dentro desse conjunto S, nenhuma é substring da outra, tá? Então, quando esse for o caso, a gente simplesmente separa elas em duas, tá? Então, a gente não perde generalidade através dessa suposição aqui. Vocês conseguem visualizar esse problema, gente? Olha só, vamos tentar mapear ele para a área de genética. Então, a gente pega o DNA, tá? Então, o DNA, aproximadamente, ele é uma sequência muito, muito longa, tá? Em cima de um alfabeto de tamanho 4, tá? Luiz, você vai me ajudar?
Esses 4, basicamente, elementos do DNA, tá? Eles são... Gente, eu lembro do vestibular. Vocês que fizeram vestibular recentemente. Guanina, citonina, como é que é? Citonina, guanina, adenosina. E elas são o quê? Aminoácidos? Bases. Então, você tem essas 4 bases. Vamos supor que elas sejam o nosso alfabeto. Você tem essas 4 bases. E o DNA é uma sequência muito longa desses 4 elementos. Ok? Só que aí, o que acontece? A gente não consegue simplesmente pegar o DNA e transformar ele numa linha perfeita e enxergar. A gente vai fazendo pequenas medidas de pedaços dessa grande sequência que é toda enrolada, tá? E na prática, os cientistas, tá? Eles conseguem fragmentos do DNA, tá? Eles conseguem fragmentos que eles conseguem decodificar por inteiro. Porém, eles não sabem exatamente aonde no DNA da pessoa cada fragmento está exatamente e se existe alguma interseção entre esses fragmentos que os cientistas conseguiram medir, tá? Então, o que a gente consegue são amostras desses fragmentos, a gente não sabe onde eles estão e a gente não sabe se eles têm interseções entre si. E aí o problema consiste no seguinte: vamos tentar reconstruir ou modelar a sequência global do DNA com base nesses fragmentos que eu consegui capturar, ok? Então, basicamente, a hipótese é a seguinte, que o DNA original é uma superstring que contém todos esses fragmentos, mas a gente não sabe em qual ordem e a gente não sabe se tem interseção entre eles ou não, ok? Então, no fundo, isso aqui é exatamente o problema da menor superstring, ok? Então, como que a gente consegue modelar esse problema ou mapear ele para o problema de cobertura por conjuntos? Tá? Então, antes de fazer esse mapeamento, eu vou perguntar para vocês o seguinte: alguém consegue pensar no algoritmo, numa heurística, num algoritmo intuitivo para resolver esse problema? Então, vocês recebem os fragmentos, tá? Possivelmente um tem interseção com o outro, mas nenhum é exatamente substring do outro, contido no outro. Você não tem nenhum que está completamente contido, mas você tem uns que tem interseção, tá? E aí, então, você quer reconstruir uma string que contenha todos eles, que tenha o menor tamanho possível. Ou seja, você quer maximizar as interseções, né? Você não quer... Porque, assim, gente, uma solução trivial seria simplesmente pegar todos eles e concatenar. Vocês concordam? Então, vocês pegam numa ordem aleatória, concatena todo mundo. Então, beleza, eu tenho uma superstring que contém todos eles. Então, como é que vocês podem minimizar o tamanho dessa superstring? Maximizando as interseções, certo? Então, alguém consegue pensar num algoritmo para fazer isso? Você vai garantir que é interseção e não vamos dizer, pode correr o risco de ter duas substrings que são iguais e as outras são. Pode sim. Você não garante isso? Você não garante isso. Não garante. Você não sabe se aqueles dois fragmentos, eles têm aquela interseção porque eles estavam no mesmo local no DNA, ou se porque simplesmente aquela interseção ela apareceu 2 vezes no DNA em lugares diferentes. Tá bom? Então, é uma aproximação. Mas, uma vez que você quer minimizar o tamanho da superstring, como é que você pode proceder? Isso mesmo. Então, o algoritmo que a gente chama de naive, né, o ingênuo, ele faria isso. Então, ele vai percorrer as N strings, da primeira até a última, e vai selecionando de 2 em 2 e pega o overlap deles máximo que ele conseguir.
tá? Então ele pega de duas em duas e fala assim, o máximo que eu consigo de interseção essas duas aqui é K, ok? Que é o sufixo de S e o prefixo de T, ok? E aí ele junta as duas e transforma aquelas duas strings numa única string de comprimento que é S mais T menos K, tá? Você tira basicamente a interseção. E aí você faz isso N menos uma vezes, tá? Muito bem, então, vocês entenderam? Então, eu não tenho uma ordem e eu só testo a interseção máxima entre cada duas strings. Cada par de strings eu pego a interseção máxima. Talvez na solução ótima a interseção não seja máxima. Tá? Então, qual que é o fator de aproximação dessa heurística? Tá? Será que ela tem alguma? Isso é um problema em aberto, pessoal, mas a gente sabe que ela é, com certeza, que o fator de aproximação com certeza é maior do que 2. E isso a gente pode mostrar através desse exemplo aqui. Então, imagina e considere esse exemplo com 3 strings, pequenininho, tá? Então, você tem 3 caracteres, ABC. A primeira string é A seguido de KBs, a segunda string é KB seguida de C, e a última são K mais 1 Bs, ok? Então, o que nosso algoritmo vai fazer? Tá? Basicamente, ele vai juntar S1 com S2. Por quê? Porque S1 com S2 tem uma interseção de tamanho K. E S1 com S3 tem interseção de tamanho K também. Então, ele não sabe qual que ele vai escolher, o nosso algoritmo. Vai pegar, por exemplo, S1 com S2. Então, ele vai terminar com a string A, B repetido K vezes e um Czinho no final, tá? E aí, quando ele chegar na última string, que é a terceira, ele não vai ter mais opção. Então, ele vai ter que simplesmente concatená-la no final, sem nenhuma interseção. Porque ela não tem mais interseção nem no início, nem no final com a string que a gente obteve. Tá? Então, o tamanho da string, da superstring desse algoritmo guloso vai ser... Aqui, ó, a string vai ser A, B repetido K vezes, depois um Czinho, depois B repetido K mais uma vez. Então, o custo vai ser 2K mais 3. E o custo ótimo, gente? Você faz S1 com S3, tá? Que aí você vai ter A, depois B, K mais uma vezes, e só depois você faz a interseção com a segunda string. Tá? Então, você vai ter uma interseção novamente de tamanho K e só um Czinho no final. Então, o custo da solução ótima aqui vai ser K mais 3. Ok? Então, por que isso acontece? Porque, basicamente, esse algoritmo guloso, ele pega o overlap máximo, tá? Ele não testa outros tamanhos de overlaps, tá? E ele também, quando o overlap dá empate, ele não sabe qual dos dois escolher. Ok? Então, com isso, você consegue gerar sequências que provocam uma qualidade de solução que é ruim para esse algoritmo. Tá? Então, pessoal, vamos tentar fazer então um algoritmo mais elaborado para esse problema, utilizando o problema da cobertura de conjuntos. Tá? E aí, uma vez que a gente fizer o mapeamento, a gente usa o algoritmo guloso para a cobertura de conjuntos. Tá? Muito bem. Então, primeiramente, como que a gente vai fazer esse mapeamento? Tá? Então, o nosso problema de cobertura de conjuntos, vocês lembram que ele tinha um conjunto de elementos, um universo, e tinha uma coleção de subconjuntos, tá? Então, o universo aqui, U, vai ser exatamente o conjunto de N strings do problema da superstring mínima, tá? Então, o conjunto o universo aqui tá claro, gente? Então, a gente está construindo a nossa instância do problema de cobertura por conjuntos, tá? E como que a gente vai construir os nossos subconjuntos em cima desse universo de elementos, tá? Então, os subconjuntos a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar todos os pares de strings SI, SJ e a gente vai pegar todos os tamanhos de interseções possíveis entre essas duas strings, tá? Então, para cada par e para cada interseção possível, a gente vai gerar um elemento que a gente vai chamar de sigma IJK, ok?
E esse sigma e JK, ou seja, ele vai ser uma concatenação de um par de outras strings, tá? De um par de strings, só que usando diferentes valores de interseção, tamanhos de interseção, tá? Então, para cada duas strings, a gente vai ter vários, possivelmente, sigmas, tá? Então, esses sigmas, a gente vai unir com o conjunto original de nossas strings. E a gente vai chamar esse resultado, esse conjunto resultante de beta, ok? Então, agora, cada string nesse novo conjunto beta, a gente vai chamar de π, ok? E aí, cada string dessa vai representar basicamente um conjunto, tá? Então, o que é o nosso conjunto? O conjunto, ele vai ser composto por todas as strings que são substrings daquele sigma e JK e estão na minha entrada original. E qual que vai ser o custo desse conjunto? Vai ser o tamanho dessa string sigma e JK. Ok? Então, quanto maior a interseção, menor o custo daquele conjunto. E os elementos que aquele conjunto vai cobrir são todas as substrings daquela string sigma que estão na minha instância original do meu problema de superstring mínima, tá? Então, basicamente isso, tá? Esses vão ser os meus conjuntos, ok? Então, eu vou tentar usar essa coleção de conjuntos, que são os meus sigmas e JK, para cobrir as minhas strings originais pelo menor custo possível, tá? E aí, no final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa instância do problema de cobertura por conjuntos, rodar o meu algoritmo guloso em cima dessa instância, eu vou receber um conjunto de subconjuntos, ou dessas strings sigma, que vão cobrir todos os meus elementos, porque o meu universo é justamente composto pelas strings originais, tá? E eu vou simplesmente concatenar tudo isso e isso vai ser a solução do meu problema original de substring mínima, tá? Então, vamos só ver um exemplo desse mapeamento. Imagine que o meu conjunto de strings é esse aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, eu tenho 5 pedaços de DNA. Como que eu vou... Então, essa é a instância do meu problema de superstring mínima, tá? Então, como que eu vou construir a minha instância do problema de cobertura por conjuntos? Então, eu vou pegar de duas em duas essas strings e eu vou tentar fazer interseção entre elas. O prefixo de uma vai casar com o sufixo de uma vai casar com o prefixo da outra, tá? Então, se eu pegar a string 1 e a string 2, eu consigo fazer uma interseção de tamanho 1 entre elas, tá? Então, o resultado aqui, que é aquela... sigma 1, 2, 1, tá? Esse aqui vai ser o sigma 1, 2, 1, que é o meu π, tá? O meu conjunto. Qual que é o custo dele? É o comprimento, que é 10. E quais são os elementos que ele cobre? São todos os elementos que são subconjuntos dele e fazem parte desse conjunto original de strings, tá? Então, além das duas strings que eu concatenei, pipocou essa terceira aqui, o GCTA também tá vendo? O GCTA apareceu aqui no meio da concatenação. E o GCTA, ele faz parte da minha entrada. Então, esse conjunto π, ele cobre essa entrada GCTA, essa string de entrada GCTA também, além das duas que eu concatenei. Ok? Então, assim, eu vou fazendo todas essas possibilidades de concatenação com diferentes tamanhos de interseção. E aí eu vou gerando aqui a string π, o conjunto correspondente àquela string π e o custo daquele conjunto, que é justamente o comprimento daquela string π. Tá? Então, eu vou fazer isso. Então, vocês veem que o tamanho do problema cresce bastante, tá? Então, enquanto o tamanho do problema aqui de string mínima tinha 5 strings, agora eu vou ter todo esse número aqui de conjuntos na minha instância do problema de cobertura por conjuntos. Gente, vocês entenderam o mapeamento? Beleza. E aí é isso. Aí eu vou pegar essa instância, eu vou resolver utilizando o grid, pegar os conjuntos de saída da minha solução de cobertura, concatenar tudo e retornar o resultado,
tá? Então, a parte difícil aqui é provar que esse resultado está próximo da melhor solução possível para o problema original, que é o problema da superstring mínima, tá? Então, a gente vai tentar aqui finalizar, né, esse mini curso com essa prova do fator de aproximação desse algoritmo, tá? Então, nós vamos introduzir alguma notação aqui. O OPT vai ser a solução ótima do problema original, tá? Então, a superstring mínima. E OPTS vai ser a solução ótima do problema de cobertura de conjuntos, tá? Veja que eu não tenho nenhum dos dois, tá? Então, eu vou ter uma solução aproximada para esse segundo cara aqui, esse primeiro eu nem tenho noção, tá? Muito bem. Primeiramente, a gente sabe que uma solução para o set cover vai ser solução também para a substring mínima. Vocês concordam? Porque ela me retorna os conjuntos que cobrem todos os elementos. Então, se eu concatenar, todas as strings vão ser substrings daquele resultado concatenado, certo? Então, o que a gente vai tentar provar é o seguinte, que se a gente pegar a solução ótima do problema de cobertura de conjuntos, tá? Ela vai ser no máximo 2 vezes o comprimento da solução ótima para o problema original. Tá? Então, aqui eu estou comparando soluções ótimas. Veja que depois, como eu vou rodar o grid, eu vou ter uma aproximação log n para esse cara aqui. Isso vai resultar numa aproximação 2 vezes log n para o problema original, que ainda é O de log de n. Ok? Então, ainda vou perder esse fator 2 a mais em relação ao fator de aproximação que eu já tinha. Tá? Mas a gente não liga para constantes, então, no fundo, é tudo a mesma coisa. Tá? Então, como que a gente prova isso? Deixa eu mostrar um desenho aqui para vocês primeiro, tá? Então, nesse desenho, pessoal, nós vamos representar a string S, que vai ser uma suposta solução ótima para o problema da superstring mínima, tá? Então, eu não conheço essa solução, tá? Não consigo computá-la, eu não sei o tamanho dela, mas imagine que essa seja ela. A única coisa que eu sei é que ela contém todas as outras strings de entrada como substrings, em alguma ordem que eu não sei qual é, com interseções possíveis, ok? Então, o que eu vou fazer agora com essa string ótima, ok? Essa superstring ótima. Eu vou enumerar todas as n strings que ela cobre ou contém, na ordem em que o elemento mais à esquerda delas aparece. Ok? Então, por exemplo, eu vou começar a analisar essa superstring, aí eu achei a primeira string que está lá no meu universo 1, tá? Então, eu vou marcar que ela começou aqui no índice B1, tá? E ela termina aqui, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar analisando as ocorrências de todas as outras strings do meu universo nessa superstring, tá? Então, elas vão ocorrendo aqui e vão tendo possíveis interseções com essa primeira, tá? Vamos supor que tem mais um aqui, e aqui é a última que tem interseção com ela, ok? Então, essa última eu vou marcar como E1, que é o final end da primeira string, e esse aqui é B1, que é o início da primeira string. E aí, a próxima string que faz parte do universo de strings, né, que eu cobri, que começa e não tem interseção da primeira, eu marco como começando na posição B2, tá? Aí eu vou pegando todo mundo que tem interseção com ela, tá? E aí, a última que tem interseção com a B2, eu vou marcar como E2, que é o end da segunda, né? E o B é o begin da segunda. E aí, a próxima substring que está no meu universo, que não tem interseção com essa segunda, eu marco como B3 e vou fazendo isso. Ok? Então, a minha superstring ótima, ela basicamente pode ser analisada dessa forma, porque eu sei que ela vai conter todas as strings, tá? Eu só não sei em qual ordem, mas eu vou pegar essa ordem, tá? E o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que essa solução ótima, tá, para o problema original, ela vai conter uma solução para o problema de cobertura de conjuntos, no máximo 2 vezes dentro dela, ok?
Vocês entenderam, gente, essa questão aqui da enumeração das strings? Então, cada uma dessas pequenininhas aqui, na verdade, forma um conjunto, tá bom? Então, a primeira string, ela corresponde a alguma string de entrada e até ela terminar, eu pego todo mundo que tem interseção com ela. Aí eu pego a próxima, que está aqui no B2, todo mundo que tem interseção com ela. A próxima, que é B3, todo mundo que tem interseção com ela. Então, assim, eu vou ter algum número de grupos, tá? De strings, sendo que cada grupo tem interseção entre si, ok? E cada grupo desse eu vou chamar de pi, ok? Muito bem. Então, eu posso continuar esse processo até algum índice T em que os meus grupos vão terminar, ok? Muito bem. Agora, pessoal, eu vou analisar cada um desses grupos PI, tá bom? Então, esse aqui é o meu grupo P1, que começa aqui no B1 e termina no E1. Esse aqui é o meu grupo P2, que começa no B2 e termina no E2. E assim por diante, ok? Então, pessoal, se vocês olharem para essa string aqui, ó, esse conjunto P1, vocês conseguem perceber que isso é exatamente o sigma BI, EI, KI, que é o conjunto que eu gerei, fazendo a interseção dessa primeira string aqui, com essa última string aqui, utilizando uma interseção de tamanho K. Então, cada um desses grupos PI basicamente corresponde a um conjunto que eu criei na minha instância da cobertura de conjuntos. Vocês conseguem ver isso? Então, eu pego a solução ótima, eu não conheço ela, do problema da superstring mínima, e eu consigo quebrar ela naqueles conjuntos da minha solução de cobertura de conjuntos. Ela contém esses sigmas aqui. Ela contém esses sigmas. E eu sei que esses sigmas, eles podem ter interseção um com o outro. Tá? Então, por exemplo, esse P1 tem interseção com o P2. O P2 tem interseção com o P3. Mas eu sei que o P1 não tem interseção com o P3. Pela forma como eu fiz essa enumeração. Ok? Então, a observação crítica aqui é essa, tá? Então, eu tenho um conjunto de conjuntos contidos na minha solução ótima, tá? Esse conjunto de conjuntos cobre todos os elementos, tá? Então, é uma cobertura de conjuntos. Não sei se é a ótima, mas é alguma cobertura de conjuntos. E eu sei que esses conjuntos, a princípio, eles podem ter interseção aqui dentro, mas essa interseção, ela cobre no máximo 2 elementos. Ela nunca vai cobrir 3 elementos. Então, eu nunca vou ter um conjunto aqui, 3 conjuntos cobrindo o mesmo elemento. Eu vou ter no máximo 2. Ok? Então, com isso, eu sei que, basicamente, se eu pegar esses conjuntos aqui, esses pis aqui, ou esses sigmas, tá? E eu esticar isso aqui de forma a tirar essas interseções entre eles, eu vou, no máximo, dobrar, tá, o tamanho dessa minha solução ótima. Porque o tamanho da solução do set cover é a concatenação desses pis. Tá? E o tamanho da solução ótima para o problema original é uma concatenação dos pis, porém com possíveis interseções de 2 em 2. Tá? Então, para eu comparar o tamanho das duas, eu tenho que tirar essas interseções. Então, se eu tirar essas interseções, eu vou, no máximo, dobrar o tamanho da minha string. Ok? Então, por isso eu sei que a solução para o set cover vai ser, no máximo, vai ter no máximo o dobro do tamanho da solução para o problema original da substring mínima, desculpa. Ok? Então, eu perco esse fator de 2 quando eu faço o mapeamento do meu problema. Então, quando eu executo o algoritmo guloso, né, que vai me dar um fator log n de aproximação,
o H de N, né, que é o número harmônico de N, eu vou basicamente multiplicar esse fator de aproximação por 2, tá? Então, qual que é a conclusão aqui? A gente usou um algoritmo de aproximação para um problema clássico em ciência da computação para resolver um problema numa outra área, que no caso foi a área de genética. Ok? Gente, alguma dúvida? Essa prova é um pouco elaborada, né? Seu algoritmo pode ser aplicado recursivamente, né? Em vez de concatenar os signos, você poderia reaplicar o mesmo algoritmo para achar essas interseções. Acho que não vai mudar a aproximação, no fator de aproximação. Mas pode mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho uma heurística, né? Tem razão. Pode ser. Você falou que essa diferença nunca vai ser dobro, porque essa interseção entre o P1 e o P2, por exemplo, nunca vai ser maior do que, nunca vai ser o P2 em si. Isso. O início da palavra não começa no final. Exatamente. É justamente isso que eu ia perguntar, essa diferença não vai fazer diferença na aproximação também? Por exemplo, assim, não vai ser o dobro ali, tipo, para a prova, né? Você pode... Não, aí que tá. Não, você não consegue melhorar o fator de aproximação porque você consegue construir uma instância que vai, basicamente, minimizar essas interseções. Então, se você tem uma solução em que as interseções são grandes, você pode fazer essa heurística de diminuir um pouco. Mas você sempre consegue criar uma instância em que isso não vai ser possível. Então, se tem pelo menos uma instância em que você não consegue fazer essa compressão, aí você não melhora o seu fator de aproximação, apesar de que você consegue melhorar talvez em 90% das instâncias, tá? Mas do ponto de vista de teoria de fator de aproximação, não muda nada, tá? Gente, então, conclusões. Se a gente tem um problema NP completo nas mãos, tá? A gente tem que escolher 2 dessas 3 coisas, ok? Ou a gente resolve o problema de forma exata em tempo polinomial, mas a gente deixa de resolver algumas instâncias desse problema, ou a gente resolve todas as instâncias em tempo polinomial, mas aí a gente não resolve esse problema de forma exata, tá? Ou então, qual que é a terceira combinação que eu não falei ainda? Aí, exatamente, mas aí você pode esperar para sempre o seu algoritmo terminar, tá? Tem uma piadinha aqui, que uma pessoa pode ser no máximo 2 dessas 3 coisas: honesta, inteligente ou um político. Então, ou você é honesto e inteligente, mas você não pode ser político, ou você é inteligente e político, mas aí você é desonesto, ou então você é político, honesto, mas aí você não é inteligente. Não sei, gente, não sei se confere, não, é só uma piadinha. Tá? Muito bem, então como que a gente lida com o NP completude? A gente pode projetar algoritmos de força bruta, heurísticas ou algoritmos aproximativos. Tá? Então, para concluir, eu só queria fazer um comentário aqui que na área de computação, mesmo dentro da academia, a gente tem uma divisão muito evidente entre a área de sistemas e a área de teoria. Então, o pessoal de sistemas são engenheiros que querem construir sistemas que têm que funcionar no mundo real, né? E na área de teoria, você tem cientistas que desenvolvem modelos, teorias, que sejam mais gerais possíveis, né? E aí, infelizmente, muitas vezes tem pouco diálogo entre essas áreas, tá? Então, o que o pessoal de sistemas costuma dizer, às vezes, é que teoria é inútil, né? Então, assim, os artigos científicos são muito difíceis de ler, é difícil de entender como aplicar os resultados propostos naqueles artigos. Muitas vezes os modelos são muito simplistas, né? E abstraem modelos, detalhes do mundo real que são muito importantes, né? E aí o pessoal de teoria muitas vezes também interage pouco com o pessoal de sistemas, porque eles acham que aquelas soluções que eles utilizam de fato em sistemas reais são triviais. E os resultados que a gente vê em artigos científicos de sistemas
a gente não consegue generalizar, eles só funcionam naquele cenário específico que foi testado, que foi simulado ali, não consegue ser generalizado, né? Então, assim, eu acredito que deveria haver mais diálogo entre essas duas áreas. Então, o pessoal de sistemas deveria ler mais paper de teoria, o pessoal de teoria deveria ler mais paper e fazer mais matérias na área de sistemas, né? Então, é uma coisa que eu acho que essas duas áreas têm muito que se beneficiar uma com a outra, né? É isso, pessoal. Perguntas? Uma é o seguinte, o fator de aproximação, então, na verdade, ele não é efetivamente sobre o ótimo, né? Mas é sobre um limite que pode ser, inclusive, distante desse ótimo. Exatamente. Se o seu limite é ruim, isso não prova que o ótimo está longe, tá? Então, às vezes, você tem uma heurística que, na verdade, é muito boa. Ela te dá uma solução super próxima do ótimo. Mas se o seu limite inferior é ruim, você não consegue provar que o seu algoritmo é bom, entendeu? E a outra pergunta assumindo que IP é diferente de NP, eu posso usar a dificuldade de aproximação para comparar dois problemas e o que tiver um fator de aproximação maior, que eu inferi que ele é mais difícil? Não sei se eu fiz claro. Então, não sei se eu entendi direito, mas existem, dentro da classe NP completo, existem diferentes subclasses de problemas que separam eles de acordo com a dificuldade de aproximação. Então, você tem a classe de problemas que você consegue aproximar por um fator constante. Você tem a classe de problemas que você consegue aproximar por um fator log n. Tá? Então, dentro ali do NP completo, tem diferentes classes. Por exemplo, o problema do caixeiro viajante em grafos gerais, com funções de custos gerais, ele está na pior classe de todas, a classe de problemas não aproximáveis. O problema da coloração em grafos também está nessa classe, o problema do clique máximo, do conjunto independente máximo, está nessa classe também. Sim, a pergunta era nesse sentido, né? Mas eu dentro dessas classes, eu posso afirmar que quem está numa classe de aproximação pior é mais difícil? Dá para fazer essa associação? Sim. Para alguns problemas, mas você tem que ter uma prova. Igual você tem uma prova de que um problema é NP completo, você tem que provar que o problema não pode ser aproximado a um fator melhor do que X. Aí, se você provou isso, você pode afirmar que esse problema realmente é mais difícil. Tá? Mas tem que provar, tem que fazer também um tipo de redução de todos os outros problemas naquela classe, etc. A menos que as duas classes são iguais, né? Já que não dá para provar que elas são diferentes. Outras dúvidas, gente? Nenhuma? Bom, então vamos agradecer a Olga.